Podem sentar, gente. Boa noite, graça e a paz. Talvez nem todos me conheçam, mas o meu nome é Ágata, então, prazer. Então, eu queria antes avisar aqui que não sei quem estava aqui de mulheres numa reunião que a gente tem no MMO, que é toda quarta-feira, e teve uma quarta, mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, eu não me lembro exatamente, que eu falei sobre algumas coisas e o Senhor colocou no meu coração basicamente as mesmas coisas. Então, se você que estava nessa noite, mulher, eu sinto lhe informar que você vai ouvir de novo a mesma coisa, mas, na verdade, não sinto lhe informar. Paulo fala que isso é segurança para a gente. Então, eu creio que todas as mulheres que estavam naquela noite, todos que estão aqui reunidos essa noite, vamos receber uma palavra fresca de Deus para os nossos corações. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem, por favor, comigo, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu queria muito começar com esse versículo, e geralmente eu gosto muito desse versículo. Por quê? Esse versículo aqui é Tiago falando para que a gente se despoje de tudo que está errado e a gente acolha com mansidão uma palavra. Essa noite a gente vai receber uma palavra vinda de Deus, como eu disse anteriormente. E eu creio que ela tem poder de mudar as nossas vidas, porque é a palavra sendo ministrada. E aqui fala para a gente despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Essa palavra impureza, ela é como se fosse desonra à palavra. E essa palavra acúmulo de maldade, a junção dela é como se tivesse um ar de superioridade. Ou seja, eu sei que muitos aqui podem olhar para mim daqui a pouco com as coisas que eu vou falar, e vai falar assim: gente, mas quem é ela? Dessa idade, eu tenho de crente o que ela tem de idade. E aí pode falar assim: não, essa palavra não é para mim. Ai, não, se tal pessoa estivesse aqui, talvez ela receberia. Ah, não, olha, combina muito com meu pai essa palavra, combina muito com meu esposo, combina muito com meu filho. Isso não tem nada a ver comigo. Não, gente, essas coisas é como se a gente estivesse acumulando coisas ruins no nosso coração, a ponto de impedir a palavra de Deus ser plantada em nós. Então, eu queria dizer para vocês, antes de começar qualquer coisa, se livra de tudo que é ruim. Todo pensamento que chegar na sua cabeça agora, deixa para lá. Porque isso não vem de Deus. Foque na palavra, acolha essa palavra com toda a mansidão, recebendo como se fosse vinda de Deus, porque de fato é. E acolha essa palavra para que ela possa mudar a sua vida. Amém? Então, o que eu vou falar? Eu vou falar um pouco sobre a prática da palavra. Eu vou falar sobre nós vivermos a palavra, vivermos aquilo que a gente escuta aqui diariamente, ou não diariamente, mas constantemente. Ou a gente escuta diariamente em casa. Eu vou falar sobre isso, sobre a gente passar o que está escrito aqui para a nossa vida de verdade, a ponto da gente realmente ter uma mudança de vida. Amém? Por isso, eu queria que vocês continuassem onde vocês estão, no capítulo 1 de Tiago, e a gente vai ler agora o versículo 22 até o 25. Vamos lá. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, esse versículo aqui, provavelmente todo mundo aqui já ouviu, a não ser algumas pessoas que estão entrando agora na igreja ou acabaram de aceitar Jesus, talvez não tenham ouvido. Mas a gente tem o costume de falar desse versículo constantemente, da gente não ser um ouvinte negligente, mas sim operoso e praticante. Mas eu queria deixar aqui claro uma explicação dessa palavra aqui, enganando-vos. Não sei se vocês já repararam, mas é uma palavra um pouco forte, porque diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa palavra aqui,
ela quer dizer iludir, ilusão. E o que é ilusão? Eu fui procurar num dicionário normal mesmo, na internet, e diz assim, é a prática de quem ilude. Está relacionada com a ação de esconder algo ou alguém da verdade. Ou seja, se a gente ouve a palavra e a gente deixa com que ela entre somente na nossa cabeça como informação, a gente está simplesmente enganando a gente mesmo, a ponto daquela palavra que veio para nos libertar, a gente simplesmente esconde os frutos da palavra da gente mesmo. Por quê? Aqui eu anotei assim, olha, por exemplo, a palavra enganar, ela é realmente isso, é esconder os frutos da verdade da sua vida. Se você está aqui um tempo, já ouve a palavra, ouve várias coisas e você simplesmente deixa para lá. Você ouve aqui, por exemplo, olha, você é próspero, você é curado, você vai andar uma vida maravilhosa aqui na terra, porque foi para isso que nós fomos criados, amém? E se você sai daqui e decide esquecer completamente aquilo que você ouviu, não esquecer a ponto daquilo não estar mais na sua cabeça, mas esquecer a ponto daquilo não ser praticado com as suas ações. Se você decide viver dessa forma, você está simplesmente enganando você mesmo. Enganando a ponto dos frutos da verdade não serem reais na sua vida. E aí você chega aqui e ouve pessoas dizerem, você é rico, você é próspero, e você fala, como assim? Se isso não está acontecendo comigo? Como assim se o dinheiro não está chegando? E isso, por que isso acontece? Simplesmente porque a gente decide ouvir e não praticar a verdade. A gente decide vir, ouve, a gente está aqui toda quinta-feira, todo domingo, a gente está participando do discipulado nas terças-feiras, a gente faz o curso de oração, ou a gente faz o rema, glória a Deus, aleluia, a gente faz a escola de ministros, e aí fica aí, tudo ouvindo, obtendo informações mentais, mas não decide praticar quando a situação chega, quando a circunstância chega. E aí, por isso, a palavra fala que isso é se enganar. É a gente ouvir e a nossa vida não mudar um cisco. Isso é a gente se enganar mesmo. E aí vamos continuar aqui. Aqui, nesse versículo, o Tiago, parece até que é conhecido, não é o Tiago, mas enfim, ele é conhecido, a gente lê ele quase sempre, né? Então, Tiago, ele diz que quem ouve a palavra, ele dá um exemplo, ele se assemelha a uma pessoa que se vê no espelho, se contempla o seu rosto natural, mas passa um tempinho, sai e se esquece de como era. E aí, o que Tiago está querendo dizer? Já ia falar Paulo. O que Tiago está querendo dizer aqui? É como se você tivesse um contato com a palavra, porque a palavra é o nosso espelho. Jesus, lá no início, Deus fala que para a gente... Desculpa, lá no início, em Gênesis, ele fala, vamos criar um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos a imagem de Deus. E Jesus é a palavra. Ou seja, se você tem contato com a palavra, você se vê no espelho. Esse é o nosso espelho. A palavra de Deus é o nosso espelho. Você tem contato com a palavra e você descobre, nossa, olha, aqui está dizendo, em Filipenses diz que tudo, Deus ele supre tudo, não tem nenhum tipo de necessidade, não vamos passar nenhum tipo de necessidade. Aí você vê outro versículo em Isaías, por exemplo, 53, e fala, você é curado sobre as... Desculpa, eu errei aqui o versículo. Não errei não, é Isaías 53 mesmo. Em Isaías 53 você fala que você é curado, você descobre que você é curado. Aí tem outro versículo que você vai cada vez mais descobrindo quem você vai descobrindo a sua identidade, vai descobrindo de fato quem você nasceu para ser. E aí você passa um tempo com a palavra. Aí você parou de ler a palavra e vai fazer, vai trabalhar, ou vai estudar, vai fazer o que você geralmente faz. E quando você se depara com uma situação que vai contra a palavra, é como essa parte aqui que fala que você se contempla o seu rosto e sai e para logo se esquece, é exatamente isso. Você descobriu uma coisa, por exemplo, você descobriu que é curado e você foi ao médico fazer um exame. Quando chegou lá no médico, você descobre que você está com algum tipo de doença no seu corpo. E aí, o que você decide nessa hora fazer? Você decide ficar com o relatório médico e você não reflete mais a palavra. Você decide, como eu disse, a palavra de Deus é o nosso espelho. Se você está refletindo algo que não condiz com a palavra, você simplesmente está refletindo o próprio mundo ou o diabo. Amém, gente? É um pouquinho difícil, não é? Mas amém. Digam amém comigo, por favor. Porque essa é a verdade. E essa noite aqui, por isso que eu disse no início, acolham com toda a mansidão. Ela não veio aqui para poder... Eu não vim aqui com essa palavra de Deus no meu coração para poder, por exemplo, condenar a gente. Não, essa palavra aqui é para alertar a gente. É para a gente identificar onde nós estamos e para onde nós podemos ir. Até onde podemos chegar em Deus. Amém? Então, como eu estava dizendo aqui, você decide olhar para a palavra, mas quando você vê uma outra circunstância que bate
com a palavra, que geralmente o mundo, ele vai contra o que a palavra diz e você decide simplesmente aceitar o que o mundo está dizendo e não aceitar o que a palavra está dizendo, você está enganando a si mesmo. Você está sendo um ouvinte negligente. E o que é ouvinte negligente? É um ouvinte que é esquecido. É um ouvinte que ouve, mas, como eu disse, não se esquece na mente, porque até pode se lembrar, o pastor Edmilson ministrou isso na quinta-feira, mas aquilo não é real na sua vida. E por que não é real? Porque a gente decide não praticar. A gente decide, no momento que a gente deveria falar para um médico, por exemplo, ou falar para nós mesmos, dizer, não, lá em Isaías fala que eu sou curado. Lá em Isaías fala que Jesus morreu por mim, que todas as doenças foram encravadas lá na cruz. Então, nesse momento é o momento que você decide se posicionar e refletir a palavra. E é nesse momento que a palavra pode produzir frutos na sua vida. Se não for assim, ela não produz. Porque a palavra, simplesmente na nossa mente, ela não tem o poder de fazer nada, infelizmente. E não é Deus que fala assim, não vou fazer nada. Não. Porque Deus, ele realmente quer que a nossa vida seja mudada. Deus, ele realmente quer que a gente viva aqui na terra como deveríamos viver se fosse lá no céu. Ele quer que a gente tenha uma vida plena em tudo, como o pastor Edmilson sempre fala. Nada faltando, nada quebrado. Amém? Vamos continuar. E aí tem um outro versículo que também explica como que é um ouvinte que ouve a palavra, mas não pratica. E esse, deixa eu ver aqui onde está. Esse está em Lucas, no capítulo 6. Não, no capítulo 6 não. Deixa eu ver aqui onde que está, que eu não anotei. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, no versículo 46. Talvez, em algumas palavras aqui que eu for ler, vai ser um pouco diferente da sua Bíblia, mas a minha versão é King James, mas nada foge do que a palavra está realmente dizendo, tá bom? Se você quiser, pode só me ouvir também. É Lucas no capítulo 46. Não, no capítulo 6, no versículo 46. Aqui, essa passagem é quando Jesus ele fala sobre a mesma coisa que Tiago está dizendo. Tiago, ele deu um exemplo de como se fosse um espelho, como eu disse. Você reflete a palavra, você reflete o mundo ao invés de refletir a palavra. Aqui, ele está dizendo um outro exemplo que basicamente é a mesma coisa. Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Vamos só parar aqui. Esse versículo aqui já me chama muita atenção, porque a palavra Senhor, vocês já pararam que é Senhor? Às vezes a gente chama Senhor de, ai Deus, Senhor, mas não entende que Senhor é uma pessoa, eu anotei aqui, é aquele a quem uma pessoa pertence, sobre o qual tem poder de decisão. Ou seja, quando você chama seu Deus, o nosso Deus, de Senhor, você está dizendo assim, você tem total poder de decisão na minha vida. Você é quem manda, de fato, você é quem decide. Você é quem manda em mim. Então, só essa palavra aqui já me chama muita atenção, porque Jesus fala, vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não praticam o que eu mando? E ele vai e continua. Eu vos revelarei com que se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir a sua casa, e toda vez que eu dizer aqui, casa, vocês entendam como se fosse a sua vida. Então, vamos lá. É como se fosse um homem que, ao construir a sua casa, ou construir a sua vida, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E a rocha é Jesus. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou, e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Existem algumas coisas que eu queria falar sobre esses versículos, e a primeira geralmente a gente entende que essa diferença de uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha e a pessoa que não constrói sobre a rocha, você pensa assim, quem construiu sobre a rocha são os cristãos, são as pessoas que têm Jesus no coração. Quem não construiu são as pessoas que, infelizmente, ainda estão lá fora. Mas eu quero te dizer que não é isso, porque a Bíblia fala bem claramente, ela fala assim, Jesus está dizendo assim, eu vos revelarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Os dois exemplos que ele dá aqui são pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ou seja, somos nós, todos nós aqui. Sendo que
tem uma diferença enorme. Uma decidiu cavar fundo, abrir um alicerce, construir, que leva tempo, firmar a sua casa sobre a rocha, e outro decidiu não fazer isso. Eu não lembro quem foi que falou, mas não sei qual que foi o culto, que disse que essa é a história dos 3 porquinhos. Quem foi que disse? Alguém lembra? Eu não lembro, mas teve um dia desses. Foi quem? Foi o Braulio? Não. Enfim, não me lembro mais, mas algum desses dias, acho que não foi ela não, porque foi no domingo. Foi? Tá, mas também teve um no domingo agora que alguém disse isso, eu acho. Eu acho não, tenho certeza, só não me lembro quem foi. E aí, o que acontece aqui? É exatamente a nossa vida, é o exemplo da nossa vida cristã. Existem pessoas que elas decidem construir a sua vida sobre a rocha. E construir a sua vida sobre a rocha leva tempo, como eu disse. É algo que demanda esforço. É algo que você precisa fazer constantemente e rotineiramente. É algo que, como eu disse, se vem uma situação ruim, você decide permanecer. Se vem outra, você decide permanecer de novo. Se vem outra situação que queira te assolar, você decide permanecer de novo. E durante esse tempo, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Quando a tempestade vier, você não é atingido por ela. Porque aqui a palavra fala que é a rocha mesmo quem te sustenta. E a rocha é o próprio Jesus. Ou seja, quanto mais você constrói a sua vida sobre a palavra, sobre a rocha, ainda mais a rocha, que é Jesus, sustenta a sua vida. E aqui fala que quem não vive dessa forma, quem ouve e não pratica, é como um homem que construiu a sua casa sem nenhum alicerce. E uma coisa muito interessante aqui é que a tempestade, o mar, a enchente, tudo que veio para essa casa aconteceu para as duas. Ou seja, aconteceu a mesma coisa para 2 tipos de casas diferentes, que no caso são 2 tipos de pessoas diferentes. Não é a ausência ou a presença de problemas. Você percebe que foi a presença deles, veio para os dois. Quem construiu a sua casa também passou por problema? Passou. Quem não construiu a sua casa sobre a rocha também passou por problema? Passou. Mas qual foi a diferença? O resultado. Um tem a vida totalmente destruída e o outro tem a vida totalmente alicerçada. E não na sua própria força, mas na força que existe na palavra de Deus. Então, esse versículo aqui eu gosto muito, porque Jesus ele traz uma comparação e traz um peso de responsabilidade, não um peso de condenação, mas de responsabilidade tão grande, a ponto da gente entender que nós precisamos praticar a palavra constantemente. Não é apenas chegar aqui, ouvir uma quinta-feira, ouvir um domingo e sair daqui e enganar a você mesmo, a ponto de você simplesmente não praticar. Você ouve, você fica cheio aqui dentro, grita aleluia, corre, faz o que tiver que fazer aqui, chora, deita no chão, mas quando vai lá para fora e chega na segunda-feira ou chega na sexta-feira, que é depois do culto de quinta, acontece uma situação que vai exatamente contra aquilo que você aprendeu. Porque não sei se vocês repararam, mas é exatamente assim. Se na quinta-feira a gente aprende sobre prosperidade, na sexta-feira falta dinheiro. Se no domingo você aprende sobre cura, na segunda-feira você passa mal. É sempre assim, e sempre vai ser assim, até Jesus voltar, porque nós estamos ainda num mundo que ainda é caído. Então, o diabo sempre vai querer vir e roubar a palavra da gente. E qual que é a nossa posição? A nossa posição é que define o sucesso da nossa vida ou o fracasso da nossa vida. Deus ele enviou Jesus. Jesus veio, ele nos redimiu, nos transportou de um império das trevas, onde nós éramos escravos, e agora fomos colocados num reino do Filho do seu amor. Ele fez tudo, ele trouxe o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso amigo fiel, aquele que está sempre com a gente constantemente, nunca muda, nunca falha. E aí a gente decide simplesmente não viver de acordo com o que a palavra fala. E isso é o que define o nosso fracasso. Muitas vezes, não estou dizendo que somos fracassados, porque nós não somos. Nós somos vencedores, é o que a palavra fala. Mas eu estou dizendo os frutos dessa palavra na nossa vida cotidiana. Eu tenho percebido, e eu até me incluo nessa, que nesses últimos tempos, a gente tem realmente vivido os últimos tempos, a gente percebe claramente que são os últimos tempos antes de Jesus voltar. E eu tenho visto como a igreja tem ficado acuada diante das situações, diante das pressões. E como eu disse, eu me incluo nessa. Gente, eu acho que se Jesus ele falasse assim, ele falaria, que absurdo é esse? Vocês são a igreja dos últimos tempos. Nós somos aqueles que vamos anunciar Jesus e nós somos aqueles que viveremos o melhor no final também.
Se no início a igreja ela provou de coisas maravilhosas, no final tem que provar de coisas ainda melhores. Nós somos esse tipo de igreja. Nós não nascemos para ficarmos acuados pelo diabo. Eu percebo no meu coração como se fosse uma imagem, assim, como se estivéssemos num ringue. E o diabo, ele simplesmente está deixando a igreja coagida, no canto, sem conseguir que a gente faça nada. Eu percebo isso claramente no Rema. Eu não sei se todos sabem, mas o Vinícius é o diretor do Rema, eu sou vice-diretora, estamos aqui no Rema. Depois eu vou falar melhor, tá? Sobre o Rema. E aí, que a gente combinou. E aí, e é como se eu percebo algumas pessoas, eu converso, a gente tem contato com muitas pessoas e às vezes eu vejo pessoas chegando tristes, aí eu falo, ei, por que você está com essa cara? Se anima. Aí a pessoa fala, não, mas é porque está difícil. Gente, eu entendo. Eu entendo, cada um passa por situações que ninguém pode compreender. Vocês nunca podem compreender a minha dor, assim como eu nunca posso compreender a de vocês. Cada um passa por certos tipos de situações que talvez outra pessoa não passe. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que nós nascemos para sermos reis e governantes dessa terra. A gente não nasceu para ficar coagido e o diabo só vindo em cima da gente. Muito pelo contrário, a gente sabe que quando a Bíblia fala sobre... Foi eu? Quando a Bíblia fala sobre batalha espiritual, a gente sabe que a gente não está aqui para a gente vencer o diabo. O diabo já foi vencido por Jesus. Nós estamos aqui simplesmente para poder permanecer na vitória que Jesus já conquistou por nós. Eu não me lembro quem foi, mas existe alguma pessoa, não sei se foi num livro, que eu aprendi, que diz que essa questão de Jesus ter vencido e a gente apenas permanecer na vitória é como se fosse a imagem de um soldado brigando com o outro, sendo que o outro já está caído, já está lá com a cabeça embaixo do seu pé, e a igreja é exatamente isso daqui, é o diabo lá e você permanecendo sobre a sua vitória. O diabo lá, quem bateu nele? Jesus. Quem acabou com ele? Foi Jesus. E a igreja só está assim, com o pé ali. Com o pé falando, eu sou igreja, eu estou aqui para poder continuar aquilo que Jesus fez. Então, o que eu queria, o que Deus colocou no meu coração para essa noite é justamente isso, para a gente se ligar, para a gente acordar e falar, a vida que eu estou vivendo não está condizendo com a palavra? Deixa eu pensar. Não. Se não está, a culpa é de quem? Nossa. Desculpa aí, mas é a verdade. Eu sei que é um pouquinho difícil de ouvir algumas verdades, mas essa é a verdade. Eu nem digo infelizmente é a verdade, felizmente é a verdade. Que bom que a gente está conseguindo ouvir isso de Deus, porque imagina se a gente não estivesse ouvindo. A gente vive uma vida sempre pressionada e pensando que o problema está com Deus. A gente vive pensando assim, Senhor, você não está vendo essa situação? Pai, olha isso. Olha o que está acontecendo. Olha que apareceu uma doença no meu corpo. Será que você não vai fazer nada? Espírito Santo, você que é o meu amigo, você não vai fazer nada. E ele está dizendo, eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. E eu coloquei o Espírito Santo justamente para te ensinar a como vencer tudo. Esse é o Espírito Santo dentro de nós. Ele nos ensina a todas as coisas, inclusive a vencer situações que o diabo acha que está vencendo. Amém? Vamos continuar. Eu tenho um exemplo aqui, que é de uma aluna do Rema, eu pedi a autorização dela, ela não é da nossa igreja, ela se chama Sônia, ela é do primeiro ano, e nesse momento que eu vou fazer uma propaganda do Rema, se você não fez o Rema ainda, ano que vem, as matrículas já estão abertas, amém? Com 20% de desconto. Voltando, a gente tem uma aluna do Rema, que é a dona Sônia, e ela chegou no início do ano para mim, a gente ainda estava em treinamento, ainda estava começando, e aí ela mandou uma mensagem para a secretária e falou assim, olha, preciso muito conversar com os diretores e tudo mais. E aí o Tiago, que era o diretor na época, ele não estava vindo, não veio nesse dia, e aí ela marcou comigo com o Vinícius, porque a gente que estava lá nesse dia. Sendo que na hora que ela chegou, eu me lembro que eu acho que o Vinícius foi fazer alguma coisa e falou assim, Agatha, atende ela. Eu falei, Vinícius, faz isso comigo agora. Eu nunca atendi ninguém, sozinha assim, eu não sei o que falar. Aí o Vinícius, não, é você, eu vou sair. Ai, meu Deus. Enfim, mas foi muito bom, foi uma situação boa no final das contas, obrigada. E aí, o que acontece? Ela chegou lá em cima, e aí eu entrei na sala com ela e eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque ela já estava com um semblante tão caído, tão, assim, chegou assim, tão chateada pelo que eu entendi. E hoje eu sei, ela queria trancar o Rema naquele dia. E ela subiu, sentou na cadeira, aí ela sentou na minha frente, aí eu falei, e aí, o que aconteceu? O que foi? Como eu posso te ajudar?
E ela começou a contar as situações. Ela falou, olha, a minha vida, eu não sei o que aconteceu. Eu, no início do ano, recebi uma instrução de fazer o rema. Isso era mais ou menos em abril, eu acho, nessa conversa que eu tive com ela. E o rema começou em março, ou seja, só tinha um mês do rema ter começado. E aí ela falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu, no início do ano, recebi essa instrução de fazer o rema. Eu decidi vender o meu celular para fazer a matrícula. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, essa mulher tem muita fé. Quem sou eu aqui para falar alguma coisa? Mas, enfim, já fiquei um pouco nervosa, né, na hora, mas aí, enfim, não sigam esse exemplo, não é bom, tá? E aí eu lembro que ela foi e falou assim, olha, eu vendi meu celular para fazer o rema, e eu fiz a minha matrícula, crendo que Deus iria suprir todo o restante, sendo que agora tudo piorou. O meu marido perdeu o emprego aqui no Rio de Janeiro, ele foi lá para Minas Gerais, ele está lá agora, eu estou aqui sozinha, ele está tentando um emprego lá, eu não posso trabalhar, eu fui diagnosticada com alguma coisa, não me lembro o que era, e eu, infelizmente, não tenho como trabalhar. Ou seja, meu marido não está trabalhando, eu não estou, não tenho como pagar o rema. Aí eu olhei para aquilo e ela começou a chorar e eu comecei a falar, meu Deus, me ajuda, literalmente, assim, que eu realmente não sabia o que falar. E nessas horas você acaba sendo muito constrangido pelo problema. Eu acho que o diabo ele vem assim para te constranger. E eu senti como se fosse um ambiente pesado mesmo, de constrangimento a ponto de falar assim, ai, quero chorar com ela. Tipo isso, sendo que eu não podia fazer isso. E aí eu fui e fiquei olhando e aí surgiu uma palavra no meu coração, Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. E aí, quando eu lembrei desse versículo, eu falei, é isso que eu vou falar. E eu comecei a falar para ela, eu comecei a animar ela. Na verdade, totalmente o Espírito Santo através de mim, porque eu não tinha capacidade nenhuma. Era a primeira pessoa que eu estava atendendo. E eu estava tão triste com a situação dela, que se fosse eu, talvez eu ia falar assim, minha filha, sai do rema mesmo, vai lá para Minas Gerais com o seu marido, vai tentar alguma coisa, porque assim, eu não sei como eu posso te ajudar. Sendo que no momento ali, veio realmente o Espírito Santo me ajudando, uma ousadia me ajudando para falar com ela. E eu falei, olha, vamos fazer um acordo. Eu anotei, eu gosto de fazer isso, o Ronald sabe, né? Eu gosto de escrever, e eu escrevi, eu falei, vamos fazer um acordo, você vai assinar, porque esse é o nosso acordo. Na verdade, acho que com ela eu não assinei, não, foi com a Milena. Com outras pessoas eu gosto de assinar quando eu faço um acordo. E aí com ela eu não assinei, não, mas eu escrevi, e aí ela pegou o papel e levou para casa. O acordo era o seguinte, todos os dias ela iria declarar aquele versículo. Todos os dias ela ia para casa, e toda vez que chegasse um medo dentro do coração dela, ou ela querendo sair do rema, ela iria ler aquele versículo. E aí, naquele momento, eu não ofereci nada além do próprio sucesso da vida dela. Talvez eu podia ter pensado assim, meu Deus, eu queria tanto ter dinheiro para ajudar ela, mas eu estava ajudando ela muito além disso. Muito além disso. E vocês vão ver o resultado. Aí, beleza, passou esse tempo, ela saiu da sala, ela não parou do rema, né, não trancou. Ela falou que saiu dali totalmente diferente. Ela falou assim, olha, mesmo se eu tivesse, ela falou isso para mim, mesmo se eu tivesse saído com todo o dinheiro para pagar o rema desse ano, eu não sairia daqui tão feliz da forma que eu estou saindo. Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu só dei um versículo para ela. Eu só falei para ela praticar aquilo, para ela viver aquilo. E ela saiu dali tão animada, ela falou, não vou fazer o rema, o diabo não vai me parar. Ela começou a ficar totalmente diferente. Aí eu falei, nossa, bota a mão aqui sobre mim. Ai, foi engraçado. Mas, enfim, brincadeiras à parte. E aí ela saiu. E eu lembro que isso foi mais ou menos em abril. Quando chegou no último módulo, eu acho que foi no último módulo, antes do meio do ano, ela falou, olha, Agatha, eu não estou conseguindo ainda o dinheiro e está um pouco difícil. E agora, para piorar, ela me mandou um áudio, eu me lembro como se fosse hoje, porque a gente trocou os celulares e eu quis dar o meu celular para ela para poder acompanhar ela e tudo mais com algumas coisas. E aí ela falou assim, olha, ela mandou um áudio bem grande e falou, não estou conseguindo. E eu vou te falar, esse mês agora, eu passei tão mal, que todo o dinheiro que eu estava juntando para pagar uma mensalidade, eu gastei com remédio. Ela me falou isso. Eu me lembro que eu estava indo para casa, eu botei o celular no Viva Voz, aí eu ouvi ela falando aquilo, e eu fiquei assim, meu Deus, não funcionou. Deu vontade de pensar isso. Por um certo espaço de tempo, eu quase pensei, de novo, em falar para ela, olha, então, continua crendo, mas eu não tenho como te ajudar. Deu vontade de falar isso, porque eu realmente não sabia o que fazer. E aí ela contou, gravou aquele áudio, e geralmente, quando estamos passando por algum certo tipo de problema que a gente está
como eu disse, coagido, a gente acaba dramatizando ainda mais, né? Começa a falar, nossa, tô assim, tô daquela forma. E todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei com remédio. Era exatamente o valor que eu tinha, eu precisei gastar com remédio. Gente, muito, muito inferno nisso, porque exatamente o valor que ela tinha, ela teve que gastar com remédio, ou seja, não sobrou nada para o rema. E aí eu fui e pensei, eu vou continuar. Eu aprendo que a perseverança, ela tem que estar nas nossas vidas, a constância tem que fazer parte das nossas vidas. E eu decidi gravar um áudio para ela e falar assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou te falando, não desista. Aquilo que eu te falei lá no início do ano, continua. Filipenses 4,19. É somente esse versículo. Somente esse versículo. Declara ele todos os dias. Alguma coisa tem que acontecer. E aí eu comecei a gerar fé em mim mesma, né? Quando você fala, você acaba gerando fé em você. Aí eu comecei a falar, é impossível o impossível não se tornar possível. Parece até que é algo meio estranho de dizer, mas pensa só. É impossível o impossível dela não se tornar possível na vida dela. E eu comecei a declarar isso e ela foi e disse amém. Aí passou mais um tempo. Voltaram as aulas, né, nesse semestre, e ela foi e voltou com o mesmo relatório. Ela falou assim, olha, eu ainda não recebi nenhum dinheiro, mas eu estou crendo. E ela começou a dizer, eu creio. Aí eu falei, glória a Deus, continua. Aí ela chegou para mim, não lembro exatamente quando foi, mas eu acho que foi... Eu não me lembro. Eu sei que teve um período aí que ela começou a receber um dinheiro de um FGTS nativo. E ela falou assim, ela veio triste para me contar que recebeu dinheiro, porque ela falou assim, ainda não é o dinheiro completo, mas eu estou começando a receber. Aí eu falei, nossa, não, isso daí já é Deus se movendo na sua vida, já é algo acontecendo. E ela falou assim, não, mas ainda não é o dinheiro todo. Eu falei, não, vai lá em cima, negocia as outras parcelas, vai com calma, pelo menos já é alguma coisa acontecendo, eu vejo alguma coisa acontecendo. Aí ela falou assim, amém. Aí passou mais um tempo, às vezes ela vinha falar comigo, meio chateada com a situação, mas aí quando foi semana passada, ela chegou para mim, e o Vinícius estava do meu lado, e ela chegou e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não tinha trabalho, nem podia trabalhar. Eu estou empregada. Eu acabei de ser empregada. Eu não tinha dinheiro para pagar o rema, eu vou lá em cima agora para pagar o rema todo. Porque, não, na verdade, foi o rema todo, não lembro se faltou só um pouquinho, mas ela pagou tudo que estava devendo. E ela falou assim, ainda digo mais, no ano que vem eu nem sabia como eu ia fazer o rema. Uma pessoa simplesmente falou que vai pagar meu rema todo ano que vem. Aí eu falei, meu Deus, agora coloca a mão sobre mim mesmo. Mas brincadeira. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, isso é a verdade. Não sendo mais escondida dos nossos olhos, nem da nossa vida. Isso é a prática. Ela falou, Agatha, eu não parei desde aquele dia que você falou para mim. Nunca mais eu deixei de passar um dia sem declarar Filipenses 4,19. E esse é o resultado. E eu queria justamente trazer esse exemplo aqui como motivação para a gente. Muitas vezes parece que nada está acontecendo. Nós estamos em outubro. Eu conversei com ela em abril. Imagina se passou abril, maio, ela desistisse. Ela falasse, realmente, nada aconteceu. Isso acontece com as nossas vidas, infelizmente, muitas vezes. A gente vê que aquilo que a gente está praticando não está trazendo nenhum tipo de resultado ainda. E a gente simplesmente deixa para lá. A gente fala, eu acho que isso não vai funcionar, não. Eu acho que isso não vai dar certo. Imagina se ela tivesse desistido. Ela provavelmente não estaria empregada hoje. Ela não teria a oportunidade de crescer tudo que ela cresceu esse ano no Rema e nem o ano que vem. E eu quero trazer isso daqui como um alerta para a gente mesmo, para a gente entender que mesmo que se a gente saiu daqui, amanhã a gente começou a praticar a palavra e sábado não acontecer nada, Deus continua sendo Deus. Se domingo não acontecer nada, continua. Se segunda não acontecer nada, vamos lá, mais um dia. Terça, quarta, se passar um mês e não acontecer nada, vamos. Se passar 2 meses e não acontecer nada, vamos mais um pouco. Se passar 3 meses e não acontecer nada, mais um pouco. E vamos indo, assim como a dona Sônia foi. Eu não sei quantos meses, agora eu não me recordo quanto tempo faz, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses. Durante 6 meses ela ficou falando algo que ela não via. Ela ficou falando que Jesus era aquele que supriu toda a necessidade dela. E ela estava passando necessidade ainda. Ela passou 6 meses declarando e falando e confessando e praticando a palavra, mesmo sem ela ver nada. E depois de 6 meses, algo aconteceu. Na sua vida pode ser algo de um dia, pode ser algo de 2 dias, pode ser algo de 1 mês, pode ser algo de 6 meses, como foi o dela, pode ser algo de 1 ano. E aí, a gente vai desistir? Vale a pena desistir? Vale a pena deixar tudo aquilo que Deus fez por nós para trás, para a gente simplesmente viver como o mundo acha que a gente tem que viver, passando as dificuldades,
tendo doenças o tempo todo, tendo ansiedade, tendo depressão, vale a pena essa vida? Não vale. Não vale a pena essa vida. E Deus colocou essa palavra no meu coração, justamente como eu estou dizendo aqui, repetindo, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alerta para a gente identificar aquilo que está faltando na nossa vida e começarmos a mudar. Amém? Eu queria ler com vocês, por favor, em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12. Hebreus 5, 12. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler até o verso 14. Diz assim: Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Esses versículos aqui, logo no início, tem uma outra versão que traz uma clareza melhor, e eu vou ler, não precisa acompanhar, só me ouvir. Diz assim: Queridos irmãos, estou-lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Esse versículo aqui é bem difícil às vezes de ler, porque aqui está falando que aquele que é inexperiente, ele é totalmente vetado a beber, a se alimentar apenas um leite espiritual. E eu me lembro que no curso de oração a gente teve esse ano aula com o pastor João Roberto, que é lá de Campina Grande, da sede, o pastor de lá. E ele disse uma frase que entrou no meu coração de uma forma tão intensa que eu vou repetir aqui para vocês. Ele falou assim: se somos inexperientes, não estamos na profundidade que Deus tem para nós. E por isso, ao invés de vivermos em uma mansão, vivemos em uma periferia. E ele disse uma outra coisa. Ele disse assim: o inexperiente é sentenciado a comer apenas leite espiritual. Mesmo que tenha um banquete à sua mesa, ele não pode se alimentar disso por conta da falta de experiência espiritual. Como nós nos tornamos, saímos da área de inexperiência para a experiência? Aqui fala, através da prática da palavra, nós temos as nossas faculdades, que é a nossa mente, exercitada. E aí, para a gente começar a discernir tanto o bem quanto o mal. E essa questão do que o pastor João disse, quando ele falou, eu fiquei assim, meu Deus, é isso mesmo. Pensa num bebezinho. Mesmo que tenha um banquete na mesa, mesmo que tenha vários tipos de alimento, que possam trazer vários tipos de nutrientes, ou que ele ame muito comer, mas ainda assim ele não pode, os pais não podem dar, porque ele poderia morrer comendo algo do tipo. E traz essa verdade para a palavra. Mesmo que Deus veja e falando: olha, Ronald, eu tenho isso tudo para você. Tá vendo esse banquete maravilhoso? Mas, infelizmente, ele olhou, gente. Foi mal. Tá vendo esse banquete maravilhoso? Infelizmente, eu não posso te dar, porque você só pode tomar leite agora. Você ainda é uma criancinha. E aí, eu gosto dos aleluias quando ninguém dá. E aí, tem um versículo aqui que Paulo fala, ele fala para a igreja de Corinto, ele fala assim: eu queria muito dar para vocês alimento sólido, mas eu não posso. E eu vou ter que ler com vocês, porque esse versículo aqui é também um pouquinho forte, para vocês não acharem que eu estou inventando. É 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios 3, versículo 1. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora pode, porque ainda sois carnais. Aí, nesse momento que a gente lê esse versículo, a gente para assim e pensa: eu não sou carnal, não. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não faço aquilo outro. Não, eu nem minto mais como eu mentia antes. Não, eu nem traio mais como eu traía antes. Mas deixa eu te dizer o significado de carnais. Carnais diz assim:
aquele que é controlado pelos desejos errados que dominam a carne, governado pela mera natureza humana e não pelo Espírito de Deus. Ou seja, eu vou tentar explicar melhor. Quando você é carnal, nós somos carnais no momento que a gente recebe uma instrução de Deus e a gente não pratica. Ou seja, esse versículo também pode ser para a gente em alguns momentos. Não estou dizendo que nós somos, tá? Não estou falando assim, nós somos um bando de carnais. Não, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós aprendemos isso. Mas se existe um momento da nossa vida que Deus ele fala alguma coisa, se a gente vê alguma coisa na Bíblia, a gente simplesmente esquece e não pratica, a gente simplesmente está sendo carnal. E qual que é o alimento do carnal? Apenas leite. Apenas viver na periferia enquanto poderia estar vivendo numa mansão. Aleluia. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra nos nossos corações. De verdade, gente, eu apesar de falar um pouco de coisas difíceis, eu agradeço muito ao Senhor, porque uma noite como essa, pode mudar o destino das nossas vidas. Não estou dizendo que antes você ia para o inferno, agora você vai para o céu. Não, porque isso quem faz é Jesus, e ele já entrou no seu coração. Se ainda não, daqui a pouco a gente vai ter oportunidade para isso. Mas é a ponto da gente viver aqui na terra como, de fato, reis, governantes, sacerdotes, tendo o melhor, vivendo o melhor. Amém? E agora eu queria dizer, só para a gente finalizar, não, ainda está sendo, ainda dá para terminar aqui algumas coisas. Na verdade, Deus me disse, quando foi na quinta-feira passada, a gente estava cantando aquela música do... Como é a música que eu pedi para cantar hoje? Eu esqueci o nome. Deus de Promessas. A gente vai cantar essa música depois. E a gente estava cantando na quinta-feira passada e está falando, alguma hora fala lá que tudo vai acontecer, os nossos olhos vão ver o impossível acontecer, Deus não muda, Deus não falha, mesmo que tudo aconteça, a palavra de Deus ela vai acontecer. E, de fato, é muito verdade. É exatamente isso. Deus ele não muda, o que ele disse, ele cumpre, se ele prometeu alguma coisa, ainda é a promessa na sua vida. Então, o que Deus me disse nesse momento? Eu estava ali cantando, de mãos levantadas, de olhos fechados, e aí eu ouvi Deus de uma forma muito clara. Ele disse assim: eu estou sendo impedido de cumprir a minha palavra na vida das pessoas. Muitas vezes eu estou sendo impedido de cumprir a minha palavra na vida das pessoas. E não sei se você sabe, mas impedir não é algo que a pessoa não quis fazer, não quis mais fazer. É algo que ela foi impedida de fazer. Ontem a gente teve um jogo aí, né, que todo mundo sabe qual foi o jogo, não vou falar qual foi, mas ontem teve um jogo de futebol, e em jogos de futebol tem aquela parte de impedimento. Não entendo nada, mas eu sei que quando apita tem que parar. E aí aí geralmente botam uma faixa para a gente entender onde foi o impedimento. Continuo não entendendo nada, eu só sei que é ali que aconteceu. E aí, naquela faixa ali, os jogadores, provavelmente, por exemplo, tem até gols que são impedidos, né? Tem algumas coisas que eles fazem, mas na verdade foi impedido, não valeu. E aquilo ali, se vocês entenderem, não é mais o jogador que não quis mais jogar. Não era o cara que não queria mais fazer o gol. Não é isso. Foi impedido por algo que aconteceu. Então, pensa em Deus assim. Ele querendo fazer algo por nós. Ele querendo cumprir a palavra dele. Fazer real na nossa vida. Mudar a nossa vida, sendo que ele é impedido. E aí eu botei aqui o significado de impedido, que é assim, de um dicionário comum. Conjunto de circunstâncias que impossibilitam alguém de exercer as suas funções. Ou seja, nós, muitas vezes, impedimos ao Senhor de cumprir aquilo que ele diz que é real. Por quê? Justamente porque a gente prefere, muitas vezes, sermos guiados pela nossa carne do que pelo Espírito Santo. A gente prefere receber instruções de Deus e porque é difícil demais ou porque nada está acontecendo, e a gente prefere viver de novo como carnais. Amém? Amém. Continuando. E aí, na hora que Deus me disse essa parte, eu estou sendo impedido de cumprir a palavra, muitas vezes na vida dos meus filhos, instantaneamente, na mesma hora, vem um versículo na minha cabeça, no meu espírito, na verdade, que é Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Eu queria que vocês abrissem comigo também, por favor. Jeremias, capítulo 1, no versículo 11. Aqui a gente vai ler, é uma visão que Jeremias teve, e era quando ele tinha acabado de ser chamado por Deus para ser profeta, e aí ele estava meio que com medo de seguir aquilo que Deus estava chamando ele ou não, e aí em um certo momento, Deus ele dá uma visão para ele, e é nesse contexto que eu quero ler com vocês. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Amém?
Diz assim: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra amendoeira aqui, todo mundo, até eu, né, já li esse versículo e eu falei assim, o que tem a ver amendoeira com palavra cumprida? Não sei. E aí, eu fui pesquisar, na verdade, nesse momento eu já entendi o que esse versículo estava dizendo, por isso que Deus colocou esse no meu coração. Mas aí eu fui só pesquisar o amendoeira, que árvore é essa? E aí eu fui pesquisar na internet e eu vi que essa árvore é uma árvore que ela se antecipa. Eu não sei se vocês já ouviram a história dessa árvore, mas ela tem muito aqui no Brasil também. Ela é uma árvore que, por exemplo, está acabando o inverno e está chegando a primavera. Depois do inverno é primavera mesmo, né? Estou falando certo? Estou falando certo? Tô. Está acabando o inverno e está chegando a época das flores florescerem, que é a primavera. Ela percebe o tempo começando a mudar e ela é a primeira a dar frutos. E ela avisa para as árvores vizinhas que está chegando o tempo de florescer. Então, ela é aquela que antecipa, até a estação não terminou, o inverno ainda está no finalzinho, não terminou, mas ela sabe que está quase terminando e que já vai trocar a estação, e que vai vir para a primavera, e aí ela dá frutos. E aí Deus disse assim para Jeremias: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver Deus, a sua palavra, com a amendoeira? É exatamente isso. Deus, ele... Pensa comigo, tá? Imagina comigo, como se ele estivesse lá no céu, olhando assim, esperando uma atitude sua, para que ele possa cumprir a sua palavra. E ele fica lá de cima observando, não lá de cima, mas só para a gente se imaginar aqui, tá? Ele fica lá observando. Assim como a amendoeira faz com a estação quase mudada, ele fica lá de cima observando as nossas atitudes. Porque quando você começa a cumprir a palavra, ele pode cumprir a palavra dele. Quando você começa a praticar a palavra, ele pode cumprir a palavra dele. Então é exatamente isso que Deus está dizendo para Jeremias aqui, e é exatamente o que ele quis trazer para a gente essa noite. A ponto da gente olhar e entender que a prática da palavra nas nossas vidas é o que possibilita o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Se a gente vive uma vida que não condiz com o que a palavra fala, infelizmente, Deus está lá olhando. Por favor, toma outro caminho. Por favor, pratica a palavra. Por favor, não seja coagido pelo diabo. Por favor, tome uma atitude. Por favor, se alegre. Por favor, faça alguma coisa. Ele está lá torcendo, olhando. E você não faz. E ele simplesmente não pode fazer nada. E aí você pode pensar, não, mas Deus é bom, eu aprendi que Deus é bom. Realmente, ele é maravilhoso. Porque, como eu disse, ele fez tudo isso, ainda trouxe o Espírito Santo para a gente, para nos ensinar todas as coisas. Mas, infelizmente, ele não pode tomar a atitude que só nós podemos tomar. Somos nós que decidimos fazer algo. Somos nós que decidimos viver aquilo que a gente aprende. Somos nós que decidimos fazer a verdade realidade na nossa vida. Porque a verdade não muda. Se você está vivendo ela ou não, ela continua sendo verdade. Ela não muda e nunca vai mudar. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, Deus diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Nossa, eu amo isso. Porque independentemente de qualquer coisa, a fidelidade dele é real. Tem outro versículo que fala: mesmo que vocês sejam infiéis, eu sou fiel. Mesmo que você faça tudo errado, eu ainda continuo sendo bom. E o meu amor continua permanecendo sobre vocês. Mas existe um porém. Infelizmente, você não pode viver os frutos daquilo que você poderia viver. Infelizmente, você é vetado a viver numa periferia, enquanto poderia estar vivendo numa mansão. Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. E aí, eu queria deixar aqui no final, como uma conclusão mesmo, que a gente entenda que, mesmo que não esteja nada acontecendo, eu percebi no meu coração em casa, quando eu estava orando por essa noite, é como se estivessem pessoas aqui dentro, que elas estão mais assim: nossa, Senhor, mas eu tenho praticado e nada está acontecendo. Eu não aguento mais, já cansei. Eu estou aqui declarando, eu estou aqui confessando, eu estou aqui orando, eu estou aqui praticando, mas nada está acontecendo. O que está acontecendo? E essa noite é justamente Deus te dizendo: eu sou o Senhor e eu não mudo. Havendo dito alguma coisa, eu não cumprirei?
Ele é o Senhor e Ele não muda. Se a sua situação ainda não mudou, Ele disse, eu sou o Senhor e eu não mudo, algo vai acontecer. E assim como eu disse, assim como a irmã Sônia lá, o nosso exemplo da noite, ela foi fiel até o final. Olha quanta coisa produzida na vida dela. Olha como ela saiu literalmente da periferia. Está numa mansão agora, a ponto de ano que vem nem se preocupar com mensalidade, com nada. Está tudo pago. O Senhor, Ele quer fazer exatamente com a gente, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a minha necessidade. Ele quer que a gente viva aquilo que Ele prometeu. Até porque seria muito estranho se Ele prometesse e Ele soubesse que ninguém iria viver. Para que prometeu, então? Não é? Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Ou seja, Ele promete sabendo que algo vai acontecer, que vai cumprir. A palavra dele está prestes a se cumprir na sua vida. Então, se você está nesse contexto que eu estou dizendo de já cansado, desanimado, eu creio nessa noite como um ânimo por dentro, a ponto de você lembrar, eu sou o Senhor e eu não mudo. E você vive com essa palavra. Nada está acontecendo, você se lembra, Deus é o meu Senhor e Ele não muda. Deus é o meu Senhor e Ele não muda, Ele não vai mudar agora. Ele não me prometeu para poder não cumprir, Ele não mente, nunca mentiria para mim. Esse é o Senhor. Então, como eu disse, se você está aqui nessa noite dessa forma, lembre-se, Deus é o Senhor e não muda. Em Números, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 23, no versículo 19, diz isso, Deus não é homem para que minta. Eu amo só essa parte, Deus não é homem para que minta. Se você, às vezes, tem alguma desconfiança com alguém, com Deus você nunca precisa ter. Porque Ele nunca muda. Ele nunca vai mudar e nunca mudou. Ele é o mesmo desde o início até hoje e vai continuar sendo o mesmo até o final. E aí ele fala assim, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Não, ele vai cumprir. Depende da gente, em certo ponto, depende. Mas a gente está aqui como igreja triunfante, com o pé em cima da cabeça do diabo e falando, eu é que mando aqui, não é você não. Eu tenho percebido o diabo fazendo muita pressão para que a gente não cumpra a palavra. Por quê? Porque ele sabe que se a gente cumprir, coisas acontecem. Então chegou o momento de, quer saber, tá fazendo pressão para que eu não cumpra? Agora eu vou fazer pressão na tua pressão, porque agora eu vou cumprir. E você vai ter que ver os frutos da verdade na minha vida. E você vai ter que ver as coisas acontecendo. Você vai ter que ver o meu corpo simplesmente 100% curado. Onde não tinha a possibilidade de cura. Onde os médicos disseram que não tem mais cura. Eu sendo curada. Você vai ver o que você disse, diabo. O que você disse que eu ia morrer, você vai ver muito pelo contrário. Você vai ver eu vivendo. E eu cumprindo aquilo que Deus tem. Se você está passando por um momento difícil na sua vida financeiramente falando, e o diabo fala, você não presta para nada, você não consegue nem dar o mínimo para sua família, você não consegue fazer nada, você não consegue comprar roupa nova, você não consegue nem se alimentar. Você vai dizer para o diabo, chega de pressão. Agora a minha pressão é sobre a sua. Eu coloco pressão sobre você. Eu coloco pressão sobre você e ele vai ter que ver, gente. Deus prosperando vocês de uma maneira surreal. Onde nunca poderia acontecer. Coisas, como eu disse, o impossível sendo impossível de se tornar possível. Eu não sei se vocês pegaram essa frase minha. É meio estranha de dizer, mas é exatamente isso. O diabo vai ter que ver aquilo que ele definiu como impossível nas nossas vidas sendo possível. Ele vai começar a ver que o fim que ele tinha planejado pra gente sendo totalmente diferente. Sendo totalmente diferente, a ponto da gente viver a palavra e a palavra sustentar a gente em dias ruins. Assim como Jesus disse, aquele que pratica a minha palavra que ouve é semelhante a uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, a sua casa sobre mim. Então, quando chegar um momento ruim, quando chegar o dia ruim, você vai continuar praticando a palavra. E essa prática da palavra vai fazer que a própria palavra te sustente. Não sei se você já passou por um momento assim, de que você pensa, nossa, não tem solução, não sei nem como eu estou bem, não sei nem como eu estou sorrindo, não sei nem como eu estou saindo de casa, porque tudo está tão ruim. Gente, isso daí nada mais é do que a palavra te sustentando, do que o próprio Jesus sustentando você, porque ele vê que você pratica aquilo que ele fala. Lá em João, eu não sei qual é o capítulo, não sei se é o 14, 15 ou 16, porque esses três são tão bons que eu quase junto eles, nem sei qual que é o 14, qual que é o 15, mas tem uma hora que Jesus fala assim, vocês são os meus amigos se vocês me obedecerem.
E aí Jesus, se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. E aí Jesus vê você fazendo aquilo que ele manda. Então ele vai e ele sustenta você. E eu não estou dizendo que ele, como eu disse, ele não é bom ou ele depende do teu comprometimento. Não, o amor dele, ele não muda. Independentemente de como a gente viva. Como eu disse, a fidelidade dele é a mesma sempre. Nunca vai mudar. Mas o que muda é o nosso estilo de vida. O que muda é a palavra sendo real para a gente. Amém? Vocês podem ficar de pé, por favor. O pessoal da equipe de música pode vir me ajudar. Tem um versículo, aquele versículo que eu li no início, que é de Tiago, ele fala, eu vou ler com vocês de novo, não precisa abrir não, mas ele diz assim, quando ele vai falar daquele que ouve a palavra e pratica, ele fala assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse versículo aqui, quando ele fala assim, aquele que considera atentamente, essa palavra atentamente é o quê? É você inspecionar com curiosidade, examinar a ponto de reclinar a cabeça. Sabe quando você está examinando algo de uma forma, querendo saber os mínimos detalhes? E você chega até a fazer assim, o que é isso? Esse tipo de posição são daqueles que ouvem a palavra e praticam. Isso é considerar a palavra, é você ver, o que está dizendo aqui? Está dizendo que eu sou próspero? Eu não acredito. Aí você procura outro que fala a mesma coisa. E vai procurando outro e vai entendendo. E aquilo vai enchendo dentro de você. E a ponto de quando vier uma situação ruim, você sabe, essa situação ruim que é a mentira. O restante é a palavra, aquilo que eu descobri que é a verdade. Então que a gente considere a palavra de Deus como se fosse real, porque ela de fato é real na nossa vida. Ela é a verdade, que a gente considere a ponto da gente começar a viver os frutos dessa verdade na nossa vida. A gente parar de viver uma vida mesquinha, uma vida onde o diabo simplesmente acha que tem controle sobre nós, onde o diabo lança qualquer tipo de dificuldade e a gente simplesmente se rende. Ao invés de nos rendermos ao Senhor, a gente simplesmente fala, tudo bem, estava difícil mesmo, cansei de praticar. Não é essa vida que o Senhor quer. Ele quer que a gente tenha uma rendição a Ele, uma rendição tão completa, a ponto da gente começar a obedecer ao Senhor. Primeiro a gente dá o nosso coração e depois a gente fala assim, quer saber? A minha vontade também é rendida ao Senhor. Eu simplesmente quero obedecer a você, pode dizer o que for, quer falar o que for, o que eu faço? Fala alguma coisa para eu fazer que eu vou fazer, porque eu sei que quando eu faço, quando eu cumpro a palavra, essa palavra, ela sai daqui de coisas que estão escritas e começam a se tornar reais nas nossas vidas. Amém? Então, essa noite é justamente pra gente pensar e falar assim, chega, cansei. Não, cansou não. Você cansou de sofrer pressão, mas agora você vai fazer pressão na pressão. Agora o diabo é que vai ter que se sentir pressionado, não você mais. Antes era o diabo que fazia você se sentir pressionado e você ficava, ai, que difícil. Agora é ele que vai falar, ai, que difícil. Meu Deus, eles estão comendo. Meu Deus, não, ele nunca vai falar, meu Deus. Ele vai falar, demônios, vocês estão vendo? Eles estão cumprindo a palavra. Vamos fazer alguma coisa. E aí agora eu lembrei de uma coisa muito importante. Eu queria terminar com isso. Lá em algum evangelho, que eu não me lembro qual é, se é João, Lucas, Mateus ou Marcos, talvez em todos, tem uma hora que Jesus, ele aparece. Deve ter sido engraçada essa situação, porque eles estavam lá no barco e Jesus aparece sobre as águas. E aí o vento estava muito forte, a ponto deles estarem com medo. E eles são pescadores, eles eram pescadores, eles são acostumados com coisas como essa. E aí ele vai e Pedro fala, todo mundo fala, meu Deus, é um fantasma, socorro, um monte de homem pensando que era fantasma, cheio de medo. E aí Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E aí Jesus fala, se é você mesmo, manda eu ir até aí. E aí fala que eu saia, que eu vou mesmo. E aí Jesus fala, então venha. Eu tenho certeza absoluta que quando Pedro colocou o pé pro lado de fora do barco, o vento estava muito forte. Muito forte. O diabo estava assim, fazendo muita pressão na vida de Pedro naquele momento. Eu acho até que talvez deve ter até aumentado o nível de pressão naquele momento, porque ele literalmente estava vivendo algo sobrenatural. Eu acho que o diabo, ele olhou para aquela situação, assim, a minha mentalidade, tá? E eu acredito que foi assim mesmo, é assim que ele faz com as nossas vidas. Ele olhou e falou assim, ele está andando sobre a água. Antes era só Jesus, agora tem outro.
Tem outro vivendo sobrenatural, eu não posso deixar isso acontecer. Aí o vento lá, é tanto que Pedro, naquele momento, ele infelizmente se rendeu à pressão, que naquele momento era o vento, e ele decide olhar para o vento e parou de olhar para Jesus. Nesse momento ele afunda, Jesus pega ele, aí Jesus pega ele, ele volta para o barco, e quando chega dentro do barco, a palavra fala assim, e o vento cessou. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo? Quero dizer que esse é um momento na nossa vida. É um momento do diabo ver que não tem como mais ele continuar fazendo o que estava fazendo. É um momento de que o vento que estava vindo para nos pressionar vai ter que se render. O vento vai ter que cessar. O vento vai ter que parar. Não porque simplesmente o diabo falou assim, agora eu quero ser bonzinho com ele. Vai, vive aí. Eu vi que você está praticando a palavra mesmo, não tem mais jeito. Não. Ele vai continuar vindo. Mas você vai fazer parar o vento na sua vida. Você vai fazer com que aquilo que estava te pressionando, aquilo que estava te deixando coagido, justamente aquilo você vai fazer pressão na pressão. E vai fazer com que você comece a viver aquilo que Deus falou que você vai viver. E aí o diabo não tem o que fazer. E Deus tem tudo o que fazer. Porque é nesse momento que a prática da palavra é realmente estabelecida na nossa vida. É nesse momento que Deus vem e Ele pode cumprir a sua palavra. E eu vou te dizer, existem antecipações. A gente tem ouvido muito sobre isso. Antecipações nas nossas vidas. E é exatamente isso aqui. É Deus olhando e já vendo, se antecipando. Ele tá vendo, tá começando. Então vou lá, já vou produzir alguma coisa. É exatamente isso, gente. É assim como Jeremias viu lá a amendoeira. É nesse momento, quando a amendoeira está começando a ver que está começando a mudar a estação. O inverno está começando a ficar um pouquinho mais sutil. A primavera está vindo. Nesse momento ele se antecipa. E Deus é dessa forma com a gente. Ele se antecipa porque Ele é bom. E Ele quer ver a bondade dele estabelecida nas nossas vidas. Amém?